Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudá-lo, você que me acompanha hoje, domingo, dia do Senhor, domingo no qual nós finalizamos já ontem o tempo da Páscoa e hoje em Pentecostes, aonde celebramos a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre nós. Hoje é onde a liturgia é plena da graça. Propriamente dito, o coroamento e o encerramento do tempo pascal. 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo desce sobre a igreja reunida no cenáculo, transformando o medo em coragem e a dispersão em unidade. No ano A, no qual estamos, propriamente dito, as leituras nos convidam a perceber o Espírito como o agente da nova criação e da harmonia e da missão da Igreja. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com a vinda do Espírito Santo, celebremos a universalidade da Igreja e sua missão. Todos os que escutam, não importa a origem, podem compreender o que anunciam os seguidores de Cristo, porque a mensagem é para todos, todos, sem distinção, como dizia o Papa Francisco. Nesta celebração, acolhamos o Espírito Santo de Deus e nos deixemos enriquecer pelos seus dons. Oremos, ó Deus, nesta festa do Divino, santificais a vossa Igreja, mulheres e homens de todos os povos, em todas as partes da terra, que hoje se veja de novo o que se viu no começo da vida da Santa Igreja, os dons do Espírito Santo enchendo de luz e alegria o coração dos que creem por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, adentrando então solenemente a liturgia de hoje, neste domingo, dia do Senhor, e também o dia de Pentecostes. Muito mais se alegrando. Todo domingo é motivo de grande alegria, né? Propriamente dito, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Lucas descreve a efusão do Espírito Santo, utilizando imagens clássicas das teofanias, manifestações de Deus no Antigo Testamento, o vento forte e o fogo. O vento evoca o sopro da criação. O Espírito refaz a humanidade por dentro. As línguas de fogo pousam sobre cada um, purificando e aquecendo os corações para o testemunho. Em Babel, Gênesis capítulo 11, o orgulho humano gerou a confusão das línguas e a dispersão. Em Pentecostes, o Espírito gera o milagre da comunicação. Povos de todas as nações, culturas e línguas ouvem os apóstolos anunciar as maravilhas de Deus e os entendem em sua própria língua natal. O Espírito Santo, então, não padroniza as pessoas. As diferenças culturais continuam existindo, mas cria a harmonia na diversidade. Na nossa comunidade ou família, nós temos falado, então, a língua de Pentecostes, que é a língua do amor, da acolhida e do perdão. Ou temos falado a língua de Babel, que divide e que confunde. Olhemos para nós, então, neste dia, onde vemos a presença de Deus. Onde Deus nos convida a estarmos em comunhão com toda a igreja, no mundo inteiro. Em todas as igrejas católicas do mundo inteiro, nós encontraremos ali a unidade. Iniciaremos com o nome do Pai. Teremos o ato penitencial, o glória, a oração, as leituras,
o creio no domingo, né? Nas festas e liturgias. Nós teremos também hoje especial, né? Temos a sequência, que ela é cantada propriamente dito. E toda a profissão de fé, as preces, o ofertório, toda a oração eucarística, a comunhão e as orações e bênção final. Tudo em unidade, mesmo que a língua pareça diferente. Mas a Igreja continua caminhando junto a Cristo, em unidade com o Santo Padre o Papa. No Salmo de hoje, o Salmo 103, 104, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Este salmo que é um hino ao Deus Criador e sustentador da vida. Sem o sopro de Deus, as criaturas morrem e voltam ao pó. Quando Deus envia o seu Espírito, a vida ressurge. Nós cantamos a certeza de que o Espírito Santo continua agindo para renovar as estruturas do mundo e a nossa própria história. Na segunda leitura de hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 ao 7 e do 12 ao 13. São Paulo explica a dinâmica dos dons do Espírito Santo na vida da comunidade. Primeiramente, a profissão de fé. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. A nossa fé viva é a primeira obra dele em nós. Diversidade na unidade. Existem dons, ministérios e atividades diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo. O carisma não são dados para vaidade ou competição, mas para o bem de todos. A imagem do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Assim como o corpo tem muitos membros com funções diferentes, a igreja brilha quando cada um coloca o seu dom a serviço, respeitando o espaço e o valor do outro. Tanto que a igreja existem diversos ministérios, né, pastorais, diversos serviços que são oferecidos na palavra, no cuidado, na acolhida, né? Existem, eu não poderia citar todos porque provavelmente esqueceríamos algum, mas desde aquele que ajuda lá na Santa Missa, os ministérios sacerdotais, religiosos, né? Leitores, acólitos, aqueles que, mesmo que não apareça ali diretamente, que arrumam a igreja, aqueles que limpam, aqueles que acolhem nas pastorais familiares dos idosos, crianças, aqueles que estão lá todo dia, toda hora, quando alguém precisa, ajudando aqueles que necessitam e não podem estar na igreja. São diversos os ministérios, desde aquele que a gente pode ver, aquele que muitas vezes nós não vemos. A pergunta que nos é dada então, se nós sabemos quais são os dons que o Espírito Santo nos deu. E se temos usado esses talentos para edificar a nossa comunidade e ajudar o próximo, ou temos guardado por timidez ou egoísmo? A pergunta é clara. Nós temos utilizado dos dons que Deus tem nos dado para transformar e santificar a nós e nossos irmãos? A nos unirmos em unidade verdadeira para professarmos a nossa fé. O Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. João nos apresenta o Pentecostes do entardecer da Páscoa. Acontece no mesmo dia da ressurreição, mostrando que o dom do Espírito Santo é o fruto imediato da vitória de Cristo na cruz. Os discípulos estão com as portas trancadas, por medo das autoridades. Mas Jesus entra, coloca-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A presença de Jesus quebra as nossas trancas interiores e expulsa o medo que nos paralisa. Jesus que sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, o sopro da nova criação.
Este gesto que remete diretamente ao Gênesis, quando Deus soprou nas narinas de Adão para lhe dar a vida. Com o sopro de Jesus nasce o novo homem, a humanidade redimida. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja nasce missionária. E qual a primeira missão que Jesus confia sobre a força do Espírito Santo? Que é o perdão. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. O Espírito Santo é a força que destrói o pecado e reconstrói as relações desfeitas. E a reflexão que nos é dada neste Evangelho: o medo fecha portas, mas o Espírito Santo as abre. Quantas vezes trancamos o nosso coração por medo de falhar, de sofrer ou de sermos rejeitados? Jesus que sopra sobre nós hoje para nos dar uma vida nova e sem amarras. Não tenhamos medo, pois Deus está conosco e Jesus está ali para nos dar uma vida nova sem nenhuma amarra. Por isso que ele morreu na cruz por nós. E para bem meditarmos, para bem finalizarmos e iniciarmos, porque a gente finaliza o tempo da Páscoa, mas iniciamos novamente um tempo comum, mas que de nada é comum. É comum porque se diz da vida pública de Jesus, mas que muito tem a nos ensinar. Toda a liturgia é um grandioso ensinamento. Então, primeiramente, neste domingo, Pentecostes não é um evento do passado, é uma realidade atual. A igreja e a nossa vida espiritual precisam constantemente deste sopro para não cairmos na rotina ou no funcionalismo burocrático. Então, deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos capacita para o impossível humano, perdoar as ofensas profundas. Peçamos então hoje a graça de liberar o perdão a quem nos feriu. O perdão como força. O cristão então não pode viver trancado em suas seguranças. Animados pelo Espírito, somos chamados a ir ao encontro das realidades do mundo. No trabalho, na escola, periferias sociais ou existenciais, para anunciar que a vida venceu, que o Cristo venceu. Então precisamos sair do nosso cenáculo para anunciar ao mundo o Cristo ressuscitado, que é vivo, que vive e venceu. Amém? Amém. Rezemos assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Soprai sobre as nossas paralisias, destrancai as portas do meu medo e dai-me a coragem de testemunhar Jesus com a minha vida. Renovai as minhas forças, curai as minhas feridas e fazei-me um instrumento da tua unidade e da tua paz no mundo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Soprai sobre as nossas paralisias, destrancai as portas do nosso medo e dai-nos a coragem de testemunhar Jesus com a nossa vida. Renovai as nossas forças, curai as nossas feridas e fazei-nos instrumento da tua unidade e da tua paz no mundo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não nos esqueçamos que hoje é dia de apagar o círio e guardá-lo. Deus, ó Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, nos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique-nos, nossos corações de todo mal e nos ilumine com o esplendor de vossa luz. Amém. Aquele que, na proclamação de uma só fé, reuniu a diversidade das línguas, nos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E que pela intercessão
da bem-aventurada Virgem Mãe, nos seus títulos variados, mas especial no mês, Nossa Senhora de Fátima. Hoje, Nossa Senhora Auxiliadora. E também amanhã, a Mãe da Igreja, de Santa Rita de Cássia, de todos os santos e santas de Deus, possando o Deus Todo-Poderoso nos dar a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações. Dai-nos uma santa vida. A todos, um abençoado domingo e nos encontramos amanhã.